Fala galera RPGista, como criar aventuras de maneira rápida e memorável. Beleza galera, meu nome é Daniel Barbosa, eu tenho experiência de mais de 30 anos de RPG e a ideia é passar para vocês com esses vídeos como eu faço para conseguir jogar RPG até hoje, principalmente na temática de hoje, como bolar aventuras de maneira rápida e aquelas aventuras que vão ficar interessantes, que os jogadores vão querer continuar jogando. Eu particularmente gosto dos sistemas mais antigos, os sistemas old school de jogo, mas essa forma de criar as aventuras vai servir para qualquer um dos sistemas que você tem. À medida que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil a gente ter um tempo para bolar uma aventura e conseguir fazer aquela campanha memorável. Mas com algumas dicas pequenas, algumas adaptações, você vai conseguir fazer isso na sua mesa. E já vou direto para a primeira delas. Pegue uma aventura pronta. É isso aí, galera. Se você quer criar uma aventura e você tem pouco tempo, a melhor dica que eu vou dar para vocês é não tente criar a aventura de total, assim, pegar a aventura completa. O que eu gosto de fazer? Eu pego as aventuras de Old Dragon, eu já estou com uma aberta aqui para vocês darem uma olhada, e aí eu vou estruturando a aventura, colocando tópicos e pontos que eu acho interessante dos heróis estarem vivendo na aventura. Então, a aventura que eu estou pegando aqui é o Forte das Terras Marginais, certo? É uma aventura que eles vão estar chegando no local e lá vai estar acontecendo uma série de coisas nos arredores também. Então, a gente está vindo de uma aventura introdutória, que também é uma de Old Dragon, que é a Lenda do Príncipe Demônio. Eles estão saindo dela e estão indo em direção a esse forte que existe ali nas redondezas. Na realidade, uma aventura não tem ligação com a outra, mas eu vou encaminhando, é outra dica que eu dou para vocês. Pega e vai encaminhando uma aventura para outra, que vocês vão ter vai ficar muito mais orgânica a coisa se você for encaminhando. E se você não ficar pensando muito em localidades, explicar localidades, explicar fauna, flora da aventura, isso vai te trazer problema, porque você não vai ter tanto tempo para ler aquele sistema ou aquele mundo que você está jogando. Então você pode introduzir essas aventuras em qualquer parte do mundo. Não precisa ter uma cronologia exata que você vai estar seguindo. Mas no caso a gente está seguindo sim. Então, a aventura é a transição da viagem da cidade de Tresmol para o forte. Então o que eu faço? Na aventura existem alguns arredores ali, e um dos pontos de interesse que tem é uma ponte que existem alguns bandidos e existe um troll ali. É o primeiro encontro que eu coloco para vocês aqui. A melhor forma de dividir a aventura é colocar em tópicos pequenos. Tá, galera? É óbvio que eu estou dando a minha opinião aqui para vocês, e vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Tá, galera? Então eu vou dividindo em encontros. Encontro 1, encontro 2, encontro 3. E aí eu faço uma pequena descrição do que tem naquele encontro. Tá? Uma dica para vocês. Não façam esses tópicos com muita antecedência e não escrevam muita coisa. Primeiro, porque vocês não vão conseguir lembrar de tudo ali se escreverem muita coisa. E se for com muita antecedência, a mesma coisa, galera. Eu gosto de fazer na semana que a gente vai jogar, eu preparo aqueles encontros para que tenha tudo muito fresco na mente. E tem algumas outras dicasinhas que eu vou passar para vocês, para você também estar com isso muito mais palpável na sua mente. Dica número 2 eu gosto de escrever o nome do que vai aparecer de uma maneira que eu já encontro no livro de monstros. Então aqui 3 bandidos e um ogro. Vocês estão vendo que está em negrito os bandidos e o ogro. Por quê? Quando eu for procurar esses monstros no livro de monstros, eu já vou colocar exatamente da forma como está escrito aqui. Dica número 2, baseado na mesma coisa. Quando é um NPC, eu gosto de já deixar o nome do NPC anotado. Se você vai dar um Google na hora, se você vai pegar Tapeué, qualquer coisa que tem perto de você, isso soa esquisito para os personagens e aquele personagem acaba não tendo uma importância tão grande, né? Quando você já vem com o nome colocado, dá a impressão de que você bolou isso. Caraca, ele está preparando há um ano a aventura. Não, foi na mesma semana que você pegou ali, mas dá uma importância maior para o NPC e não deixa tão vago. Claro que invariavelmente um NPC aleatório, você vai dar o nome de Tapeué, não vai ter problema nenhum também, tá bom? Outra coisa, eu gosto de já deixar os pontos de vida jogados e gosto de deixar os tesouros também. As aventuras eu descubro principalmente que tem aquele lance de jogar tesouro aleatório, encontro aleatório. Eu particularmente eu até faço isso, mas eu faço antes. Então esse aspecto aleatório ele ainda existe, mas eu não deixo perder a dinamicidade da mesa, que é o que vai fazer também a sua sessão ser uma sessão mais gostosa de se jogar.
Então eu faço pequeninos encontros e vou casando com aspectos e coisas que acontecem durante o jogo. E aí vem uma coisa muito importante. As aventuras prontas tem coisas de, às vezes, né, dependendo da aventura, essas aventuras são muito curtinhas. Então tem uma, duas, três páginas. Essa é até um pouco mais longa. Mas normalmente elas não são tão descritivas e os encontros acabam ficando um pouquinho soltos. Quando você pega uma aventura pronta e coloca o seu toque nela, você consegue trazer mais organicidade para tudo isso e complementar a aventura deixando de uma maneira muito mais gostosa. Essa ponte do ogro, que era um encontro, e a parte da floresta, que era um outro encontro isolado, vai acabar se transformando em uma coisa só, em uma coisa grandona, em uma coisa que tem muito mais significado para os personagens. Por quê? Na minha aventura, eu já vou começar a dar uns spoilers aqui agora, tá, galera? E essa aventura vai estar disponível para vocês estarem olhando depois como funcionou tudo isso que eu estou passando aqui, certo? Então, aqui eles encontram alguns bandidos e mais à frente, aqui ó, Caravana Sem Coragem, aqui já começa o meu toque na aventura. Aqueles bandidos eles já existem lá. Na aventura eles falam de um NPC que supostamente foi capturado por aranhas enquanto ele viajava. Mas não explica nada além disso. Então eu coloco aqui ó, que parte da caravana dele, um homem no caso, que é o Edmond, né? Esse nome eu também dei, também eles não explicam, não dão o nome do NPC nem nada. Existe um homem que era um serviçal dessa caravana que ele está ali aguardando porque as outras pessoas que conseguiram fugir da caravana retornaram até o forte para buscar ajuda. É nesse momento que os heróis chegam para socorrer aquele mercador que está capturado ali pelas aranhas. Então eu começo a criar alguns encontros e algumas coisinhas a mais que vão dar muito mais sabor à aventura do que deixar a coisa isolada e não tem nada preparado sobre isso. Eles não chegam a entrar exatamente na aventura do Forte das Terras Marginais, mas a gente consegue jogar uma one shot inteira baseada nessa aventura. Estão percebendo que eu peguei uma aventura pronta, mas eu estou fazendo a minha própria aventura? Essa dica de one shot é uma dica importante também. Quando você vai fazer essa transição, quando você vai fazer essa mexida numa aventura pronta, é legal você dividir em one shot. Eu gosto de one shot, tá, galera? Por quê? Os personagens e os jogadores conseguem ter uma dimensão muito maior de começo, de meio e de fim. Quando você pega uma aventura grandona, ela tende a se perder e até diminuir o interesse por conta dela ficar tão grande, ficar tão perdida. Quando você joga em one shot, eles têm uma sensação de que eles cumpriram e fizeram tudo aquilo. E quando você começar a segunda parte da aventura, na verdade aquilo vai soar como uma aventura nova para eles. Então eu dividi aqui os encontros. Depois eles vão chegar num acampamento que tem alguns bandidos. Estou pegando um outro aspecto que tem na aventura. Existe um culto nessa aventura, que é a parte principal da trama, que ela só está lá no final da aventura, certo? Então eu começo a colocar personagens desse culto na minha aventura para que seja uma forma introdutória de eles pegarem aquele aspecto principal da aventura que só vai aparecer no final, né? Então isso vai trazer uma imersão muito maior quando eles chegarem lá no culto e vão, é daqueles mesmos caras que estavam lá atrás. Então eu pego a aventura principal, é importante você ter um grande conhecimento da aventura, de preferência ler toda ela, mas a gente está falando de tempo aqui, mas só você ter uma ideia do que acontece na aventura para que você possa fazer essas modificações e acrescentar esses pontos aí. E finalmente eles vão chegar no encontro 5, que é o encontro com as aranhas e o mercador. Tá, galera? E aí eu vou passar para vocês no próximo vídeo, não deixem de ver ele, eu vou colocar um card para vocês terem ideia de como aquilo aconteceu durante a aventura. A dica master, a dica bônus, a dica extra que eu vou dar para vocês agora no finalzinho do vídeo é: deixem já as músicas preparadas. Se você gosta de utilizar música, já também discriminadas no seu texto da aventura. Eu já deixo aqui, galera, exatamente do jeito como eu vou jogar direto lá no Discord, com ponto play. A maioria das pessoas hoje em dia joga no Discord e joga no Roll20, tá? A gente, como é uma aventura old school, teatro da mente, é só no Discord, então eu já deixo exatamente anotado para que na hora eu não tenha que redigir nada e a aventura fique muito mais imersiva e já vá de uma maneira muito mais corrida, que vai trazer muito mais imersão e vai dar aquele gostinho de aventura totalmente elaborada, desenvolvida há mais de anos, que você demorou apenas uma semana para fazer. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau!